a deputado estadual e deputado federal, com comentário de Rui Machado e Ricardo Bacelar. Vamos falar também de qualidade de vida direto de Itaparica, na Bahia. E vamos falar com os nossos amigos correspondentes em Vitória da Conquista, Canavieiras e Eunápolis. E muito mais informações a partir de agora aqui no seu TVI News Brasil. Albert, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectadores do TVI Brasil, News, né? Do Brasil, da Bahia e do sul da Bahia. Ok. E hoje também teremos muitas notícias dos últimos acontecimentos na região. E no Brasil. Agora vamos falar sobre ecologia, meio ambiente, vamos falar sobre casas inteligentes. Eu vou passar a bola aqui para o nosso querido Kleber, que vai comandar aí o programa a partir de agora, num bate-papo muito agradável com Eugênio Badaró. Kleber, bom dia. Bom dia, Barbosinha, bom dia, Albert. É um prazer estar aqui falando com uma pessoa que tem raízes aqui na região. A família Badaró é praticamente um ícone aqui para a região, porque está no livro de Jorge Amado. Mas mais do que isso, Eugênio Badaró, ele vai se apresentar, o histórico profissional dele na área financeira, como financista, e aos últimos anos como consultor ambiental. Badaró, queria que você falasse um pouquinho da sua vida profissional e como é que você migrou do mercado de capitais para a área de consultoria ambiental. Ok, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? E é muito interessante, né? O homem não é pedra, né? Tem que se adequar e estar sempre disposto a mudar e seguir seus sonhos, na realidade. Eu fui do mercado financeiro, 15 anos, operei em grandes bancos, assumi cargo de direção, depois fui para o mercado de capitais, mas estava infeliz e o homem tem que buscar ser feliz, né? Aí eu fiz outra graduação de administração, fiz a parte de gestão ambiental, MBA, pós, e me apaixonei pela pauta da sustentabilidade, porque acho que é um legado que a gente tem que deixar, né, para os nossos filhos e nossos netos, e nós estamos falhando nisso, tá? Então hoje eu trabalho com consultoria ambiental. Tive a oportunidade de avançar nisso a nível de cidades inteligentes, Smart City. Tive a oportunidade de dirigir órgãos públicos em prefeituras, onde pude desenvolver essa área. Depois tive experiência junto com os portugueses que me ensinaram, na realidade, o que é uma Smart City, e foram os portugueses que me tranquilizaram quando eles me disseram o seguinte: relaxe, eu sei que a sua vocação é ambiental, mas não se trata da problemática ambiental sem o uso da boa tecnologia inserida nas Smart Cities. Aí eu comecei a dormir em paz. Vamos falar, hoje a B+, consultoria, que aproveito para dar uma ótima notícia, que é agora apoiadora, patrocinadora do quadro Economia Verde, e você, por sua carreira, ter migrado da área de capitais para a área ambiental, você vai estar sempre presente aqui no Economia Verde. É um prazer. Me fala, você falou algumas vezes de Smart Cities, né? E tem esses anglicismos, mas o telespectador quer entender um pouquinho. Smart Cities, se você traduzir literalmente, é cidades inteligentes. Mas explica esse conceito para o telespectador, para o pessoal que é da internet. Ok. Na realidade, existem várias definições de que é uma Smart City, né? Eu vou fugir um pouco do padrão, que é falar que é uma cidade conectada, sensorizada, que usa a melhor tecnologia para o serviço. Tudo isso é verdade. Mas qual o objetivo de uma Smart City? O objetivo de uma Smart City é promover, entendeu, um bem-estar do cidadão. Tudo tem que ser voltado para o bem-estar do cidadão. E a tecnologia é apenas instrumento para se chegar a esse ponto. Então eu sempre digo que uma Smart City, uma cidade inteligente, tá, é a cidade que toma as melhores decisões. A cidade pensa, sim, as melhores decisões elas partem de duas fases, de duas bases, em saber bem claro o que é estratégico e o que é tático. Tá? A estratégia vai definir o que fazer e o tático a melhor forma de como fazer. O que é isso? Na vida prática do morador, como é que ele se beneficia? E como a natureza se beneficia com a Smart City? Pronto. Como eu falei, a função principal da Smart City é gerar o bem-estar do cidadão. E o cidadão é o principal instrumento do meio ambiente. O ser humano não pode deixar ver
a problemática do meio ambiente como uma paisagem. Ele tem que se sentir inserido dentro dele, porque essa é a realidade. E aí entra a boa tecnologia. Por exemplo, nós não podemos pensar hoje em construções urbanas, né, sem o uso da tecnologia que visem o bem-estar, sem o uso da tecnologia que vise o uso das energias renováveis, sem o uso da tecnologia que visem o reuso da água e assim por diante. E hoje a gente já avança mais com as casas inteligentes, nós podemos falar daqui a quando você desejar, sobre instrumentos como, por exemplo, por que não utilizar? Existe tecnologia isso. Existe tecnologia, por exemplo, das madeiras plásticas. A madeira plástica ela vai evitar que árvores sejam derrubadas, né? Além dela ter uma durabilidade de 80, 100 anos, né? E ter um impacto muito menor na manutenção, praticamente não existe. A madeira você tem que todo ano jogar verniz. Quando E você o aspecto é de madeira? É igualzinho. Porque a estética, a aparência da madeira sempre tem uma crítica sobre o plástico, né? E sobre essa... Tem 3 tipos de madeira plástica, 3 tipos de hoje no mercado, é mais conhecida. Um convite que eu faço é você acessar o Parque Ecológico Imigrantes. É um parque ecológico feito por cima das copas das árvores, onde só foi utilizado madeira plástica. Um pé de árvore não foi derrubado. Então, o benefício disso está em aproveitamento, né, do que a natureza pode nos dar, evitar um dano maior, porque toda a construção civil tem sim uma ação, né, de agressão ao meio ambiente. Sempre tem. Por isso que precisa ter o uso da melhor tecnologia, do bom senso, respeito às regras ambientais e principalmente uma visão de futuro, pensando nas futuras gerações. Então a gente poderia dizer que o Smart City ela trabalha num melhor alocação de energia, melhor uso de energia, menor desperdício de energia, menor desperdício de água, menos tráfego, porque... Fala uma questão um pouquinho do tráfego, entra nisso também, e internet, são 2 pontos do dia a dia. Quem vive aqui em Itabuna, então, ou em Ilhéus, qualquer cidade no Brasil com mais de 20 mil habitantes, já tem problema de tráfego, mas quer ter também internet. Com certeza, inclusive a internet daqui, como do Brasil todo, precisa ser melhorada, mas a gente vai chegar lá. Quando a gente fala em cidades inteligentes, por exemplo, na área de trânsito que você falou, né? Como na definição do que é uma cidade inteligente, existem tecnologias que a gente pode delegar, como por exemplo a área de trânsito, do semáforo, por exemplo. O semáforo inteligente, que tem tecnologia embarcada de inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, ela permite que, no exemplo do semáforo que eu estou falando, ela identifique o fluxo melhor de veículos, evitando que aquelas filas enormes de carros na frente de um sinal vermelho, quando do outro lado não vem nada. Isso é uma perda de tempo, de ganho, de qualidade de vida. Novamente eu vou sempre falar da qualidade de vida. Quer ver outra coisa onde a tecnologia também atinge diretamente e vai diretamente no ESG, que é o tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico? Os bueiros. Por que as nossas ruas estão sempre enchendo? Por que as nossas ruas... Esse é um tema que eu quero que você fale com atenção, porque a gente foi agora, no final do ano, não precisa nem falar o que aconteceu no sul da Bahia. Vamos lá. E é recorrente. Teve um caso grave, que aconteceu o ano passado, aconteceu 50 anos atrás, mas isso é recorrente nas cidades da Bahia. É o bueiro inteligente. É verdade. Isso aconteceu o seguinte, eu invisto pouco dinheiro que eu tenho em fóruns, em viagens, congressos, e num desses congressos internacional, que foi em São Paulo, eu conheci um mineirinho, os mineirinhos são retados, né? Que mora em São Paulo. Ele criou um bueiro monitorado em tempo real, carinhosamente chamado de bueiros inteligentes. Aí eu me apaixonei por aquilo, o cara me chamou assim: Badaro, você sabe por que as nossas ruas enchem? Eu falei: não sei, porque você é mal educado, todo mundo só, porque a gente joga o que não deve nas ruas, e os bueiros não têm, né, uma forma de avisar que estão para encher. Eu falei: como? Os bueiros vão avisar assim? Não adianta você botar isso na mão do poder público, porque ele não vai ter mil funcionários públicos que saíssem diariamente, além do custo seria absurdo, eles não conseguiriam dar conta de todos os bueiros de uma cidade, até porque nenhuma cidade sabe, desafio qualquer prefeito, dizer quantos bueiros ele tem na sua cidade, tá? Não sabe. Então como é que funciona isso? Tecnologia embarcada, Big Data, Internet das Coisas, IoT.
tá? E um sensor volumétrico que a prova d'água, que fica dentro desse bueiro, avisando que aquele bueiro vai encher. Você, gestor, identifica, eu quero intervir com 40%, 50%. Então o bueiro vai avisar. Tá? Agrega isso ainda um software de gestão, aliado ao clima-tempo, que tem a memória daquele lugar, daquele bueiro, de quantos milímetros costuma chover. Badarola, como todo gênio, às vezes você vai acelerado e com a tecnologia que tem que voltar para nós meros mortais aqui. Você falou em alguns conceitos aqui de internet das coisas, mas no final é o seguinte, você usa a tecnologia para detectar que vai haver algum tipo de vazamento, inclusive prever, porque o Clima-Tempo que você falou é um site de previsão meteorológica. Então você faz uma conexão de informações onde o gestor consegue antecipar o problema da enchente. Beleza, a próxima vez você que vai vender isso aí, que isso é bonito. Mas na realidade é exatamente isso. Toda essa tecnologia que eu falei anteriormente serve para gerar o bem-estar, né? E a forma de você evitar, né, que esses bueiros estejam cheios, já que nós sujamos eles quando a chuva chega, né, aquele sistema de drenagem urbano, que é chamado de bueiro, ele só vai poder servir se ele estiver limpo. Para isso, ele tem que ser tratado preventivamente. E para isso precisa de tecnologia. Porque aquele bueiro vai avisar, eu estou cheio, estou com 40%. Essa é uma das técnicas que a ABMais oferece para prefeituras e para... Não só prefeituras, mas às vezes grandes condomínios, grandes urbanizações. Essa é uma das aplicações que a ABMais... É uma das aplicações que a ABMais usa em parceria com a NetSensus, que é a gestora, que é a criadora das tecnologias. É um serviço, não vende produto. Se, por exemplo, aqui Itabuna ou Ilhéus quisesse tratar 500 bueiros, na Centenário, por exemplo, chove ali, inunda tudo, entendeu? O que pode ser feito ali, como Ilhéus também, lá no centro também. Ora, identifica, aqueles bueiros serão identificados via latitude e longitude, ou seja, as coordenadas geográficas, preventivamente, e fica no celular do gestor ou numa sala de controle, avisando o nível de enchimento bueiro por bueiro. Então tem uma ação preventiva. A ação preventiva é essa que gera, primeiro, vamos lá para o tripé que eu te falei, economia, porque aquele resíduo que está lá, ele pode ser, antes de ele ser molhado, sujo, ele pode ser utilizado para os catadores para gerar emprego e renda. Evita o problema ambiental, porque a enchente quando ocorre, aquele lixo, né, que virou lixo, né, ele vai para o corpo hídrico, interno, rios, ou externo, mar. E, principalmente, vai beneficiar o que? O social, porque vai evitar que casas sejam inundadas, que lojas sejam inundadas, que sonhos sejam destruídos. Isso é fantástico, isso é ética. Total. Essa é uma das técnicas que a ABMais tem capacidade de aplicar e prestar serviço aos seus clientes, mas fala um pouquinho da aplicação a loteamentos que já existem. Você tem dado consultoria para loteamentos, para condomínios que estão em implantação, e fala um pouquinho da casa inteligente. Ok. Os condomínios, Itacaré está na frente de muitas cidades do Brasil. Itacaré tem o loteamento Laguna, muito bem localizado, na chegada de Itacaré. Eu fui lá várias vezes, posso afirmar. Está numa localização onde tem uma ventilação constante, tem uma insolação adequada para o uso de energias renováveis. Isso, na realidade, foi ali que inspirou, na realidade, o uso de casas inteligentes. Tá? O que é casa inteligente? A casa inteligente não é só a casa que tem tecnologia de sensores, né, de internet. Não, eu parto um pouco antes. A inteligência parte na pauta da sustentabilidade, parte na construção daquela casa, né? Parte no uso da energia renovável, parte no uso do reuso da água, não gosto de falar essa palavra, esgotos inteligentes, mas na realidade é horrível, mas na realidade é isso, entendeu? Na realidade nós temos que evitar fossas e sumidouros. Não existe, não cabe. Ali, até porque ali como o nosso terreno ali é muito permeável, o corpo hídrico também é muito alto por conta disso. E aí nós avançamos mais, chegamos a avançar. Aí tive aquela mata exuberante, tudo bem que a madeira vem de lá, mas por que não utilizar a tecnologia que já existe da madeira plástica, né? Como eu falei, por que não, isso tudo vai gerar o quê? Dois fatores muito importantes. Primeiro, uma certificação internacional francesa naquelas casas que avalizam, que chancelam, e também nós podemos sim
a boa notícia é que nós podemos também zerar o carbono. Nós temos um problema sério de emissão de carbono. Essa escada pode ser zero de carbono. Eu acho isso muito importante. O Laguna, você pensa, espero até, acho que vai aparecer algumas imagens da casa inteligente em algum momento aqui do nosso bate-papo. Nós temos as imagens, inclusive, ilustrando essa questão aí do Laguna, em Itacaré, dando exemplos, né, tanto de cidades como de casas inteligentes. Badaró, e nesse caso, esse certificado francês, ele é algo padrão já na Europa. E como é que funciona isso? Explica um pouco melhor. Essa certificadora francesa, ela tem um escritório no Brasil e certificou o Parque Ecológico Imigrante, entre outros empreendimentos. Tá? Ela certifica dentro de um padrão de exigências que nós estamos totalmente habilitados para poder implementar nas casas inteligentes do Laguna. Muito bom, um avanço. Um avanço. E no Laguna, a AB+ entrou pensando no detalhe da casa e seus detalhes todos de utilização, mas também em algumas dicas de urbanização, de praças, áreas verdes, parques também. É uma visão holística do projeto. O meio ambiente, ele é holístico. Nós temos que pensar dessa forma. Tá? O Laguna é um loteamento que ele é muito fácil de você dar aumentar o que ele pode oferecer. Por exemplo, a Laguna tem uma lagoa lá no fundo, né? Essa lagoa fica dentro de uma reserva legal que, sem nenhuma agressão ao meio ambiente, nós podemos utilizar para agregar valor, né, e agregar bem-estar. Quando a gente fala em energia solar, nós pensamos nas praças que aquele loteamento pode ter, vai ter, né, com energia solar, com internet, para gerar bem-estar, gerar um lugar de sociabilização. Hoje a construção civil tem que pensar sempre nos espaços públicos, sejam eles públicos na cidade, sejam públicos nos loteamentos, né, condomínios, porque é lá que há interação entre as pessoas, e isso foi uma lição aprendida e de forma dolorosa na pandemia que ainda nós estamos vivendo. A nossa região, que eu citei no início da entrevista, que a família Badaró é icônica por estar citada no livro de Jorge Amado, ela tem a maior biodiversidade de árvores por hectare. São mais de 400, segundo o Jardim Botânico de Nova York, são mais de 400 espécies de árvores por hectare nesses corredores nossos aí de Mata Atlântica. Essas manchas verdes estão sendo preservadas, teve cuidado no empreendimento sobre essa preservação, tem uma área verde grande, como é que funciona isso lá na sua visão? Tem sim, o Laguna ela preservou, tem uma área grande, né, um percentual significativo, não tem um percentual exato, mas como eu falei, é onde tem esse extrato de Mata Atlântica preservado, com essa lagoa que ela pode ser utilizada para o bem-estar dos seus, sem prejuízo à Mata Atlântica. Voltando para o nosso quadro aqui, a gente sempre fala economia verde, é tentar conciliar temas que são teoricamente não, na prática são conflitantes. Então, o quanto que você percebe, você foi um cara de finanças, diretor de bancos, etc., que agregou valor financeiramente ao produto imobiliário Laguna, essa preservação e o fato das casas terem esses cuidados ambientais, serem casas inteligentes? Totalmente. Existem estudos feitos que hoje o consumidor, quem quer adquirir uma casa, ele busca casas que tenham ações, que tenham estrutura, tecnologia de sustentabilidade, como energia solar, reuso de água, porque isso, primeiro, que afeta diretamente uma economia no bolso dele. Segundo, que agrega valor ao produto, ao imóvel que ele está comprando. Depois, que graças a Deus está havendo uma conscientização da necessidade de se trabalhar e de se viver, de praticar e buscar a sustentabilidade em todas as suas ações. Isso não é só na área de construção. Qualquer empresa. Eu criei um programa chamado ecoempreendedor.com, onde era uma janela aberta para que empresas que tenham ações socioambientais, ela mostre suas atividades.
né? E isso porque é cada vez maior o número de pessoas, cidadão como eu, como você, quando entra no supermercado, procura nas gôndolas do supermercado, ao pegar um produto, algum selo de sustentabilidade. E paga mais caro por isso. O cidadão está disposto a pagar mais caro por isso, porque primeiro que ele vai ter retorno financeiro daquilo. Tudo passa pela valoração, pela monetização. Tá? Nesse momento nós estamos vendo aí agora, tá, a área do Laguna, como eu falei, uma área extremamente privilegiada, em Itacaré, uma região holística, entendeu? Linda. Os telespectadores, quem está assistindo a gente agora vai ver algumas imagens que demonstram isso, toda a preservação do corredor ecológico, tem imagens de Itacaré como destino de ecoturismo, você vê o Laguna, as ruas bem delineadas, já prontas, já está tudo produzido, mas você não vê um impacto ambiental. Olha lá o corredor que você citou. Exatamente. Baixíssima densidade. Eu tive informação, são 60% de mancha verde no empreendimento. Deve aparecer algumas imagens também das casas inteligentes, mas vamos falando um pouquinho. O contratante já sabia, teve essa sensibilidade de contratar a B+, com essa percepção de agregação de valor. Como é que foi entre aspas, o pacote de serviços que a B+ vai fazer lá e vai ter uma continuidade, porque não é só implantar, tem que plantar o empreendimento e dar continuidade, né? Exatamente. Na realidade foi uma conjunção de fatores, né? Primeiro, as relações pessoais acabam levando, depois passa por chegar a um local e ver que realmente gera um encantamento, né? Itacaré está perto de outro empreendimento fantástico, que eu sou apaixonado, que é a Vila São José, entendeu? Que tem uma preservação, tem um histórico de preservação enorme ali dentro, né? Tem sonhos ali dentro construído, que está passando por um processo de revitalização, na realidade de realização de sonhos, para que o que ela começou, o que o Vila São José começou, se continue, né? Não sei se... Então, o Vila São José, na realidade, pondera muito todos os loteamentos que ali estão, porque tudo começou com eles ali, né? Então, isso é muito bonito. Então, o plano diretor primeira mão que a Vila São José está construindo, ele passa por isso, recuperação de sonhos, revitalização, adequação à melhor tecnologia e casas inteligentes, sim, seria uma dicotomia nos falar nisso. O sul da Bahia já é um destino turístico internacional, extremamente valorizado, com a biodiversidade ampla. E com a implementação do 5G, Badaró, vai ajudar muito na implantação dessas cidades inteligentes, de casas inteligentes, não é isso? Exatamente isso. Itacaré é um atrativo natural. O público que vai a Itacaré, ele tem um público que vai em busca do que Itacaré oferece. É um dos lugares, um dos poucos lugares do Brasil que oferece com tanta versatilidade, com tanta multiplicidade de ofertas, né, o que a sustentabilidade oferece. Você tem lazer, você tem bem-estar, você tem saúde, você tem ar puro, você tem tecnologia e você tem cabeças pensantes ali dentro. Tá? Não só quem lá está, mas pessoas que chegam, empresários que chegam lá, entendeu? Para poder construir. O Laguna, por exemplo, entendeu? É reflexo disso. Um empresário, entendeu? Que já conhecia a Vila São José, se apaixonou por lá e resolveu fazer o Laguna, também um loteamento diferenciado, agregando as casas inteligentes, porque ele entende que a agregação, né, das casas inteligentes agrega valor ao seu loteamento, ao seu empreendimento. O importante é lembrar o seguinte: quando se fala em cidade inteligente, condomínio inteligente, casa inteligente, a gente não pode ver só a parte de quantos sensores tem, de quanto ela é conectada, né? Tudo tem que ser feito. Essa tecnologia é apenas para gerar o bem-estar do cidadão. Isso está muito claro. Hoje o mundo todo busca isso, né? As áreas verdes que nós aprendemos a valorizar na pandemia, os espaços públicos, as construções civis hoje, todas, hoje já estão, os grandes prédios hoje tem vidros hoje
que captam energia fotovoltaica, e telhados verdes, enfim, até o uso de tecnologia, o mundo todo se debruçando para buscar a melhor tecnologia que gere o bem-estar, que agregue valor e, logicamente, que reduz os custos. Aparentemente pode parecer que é mais caro, não é, porque tudo tem que ser anualizado e vocês vão ver que nesse momento o custo realmente cai bastante. Alberto, será que a gente consegue as imagens da casa, dessa casa inteligente? Nós temos aqui um slide mostrando o Laguna, algumas Legal. fotos. Legal. Que a gente pode até estar passando aqui no lado direito como tá. Não, como tá passando eu fiquei o clipe, curioso dessa casa inteligente. a Se ela é gente tem- bonitinha, se é tanto inteligente, se ela é a gente bonita tem a também. ilustração. Se ela é até só que vai inteligente, se ela é bonita e organizar aí. inteligente. Eu gostaria de falar isso. Essa casa é um projeto de um renomado arquiteto, Isso. Levi, história de arquitetura. Meu diretor de Levi. imagem, cadê? A gente vai falando aí, depois A a gente bota- ajusta, mas é muito importante falar e exatamente. apresentando. Quem foi o arquiteto? História de arquitetura Levi, você conhece ele? Levi Levi Pessoa. Levi Pessoa. Ele É um jovem brilhante, ele tem uma capacidade de interpretação de sonhos. Você sonha, você joga, ele lhe traz a planta, o esboço do que você quer. Depois muito, isso a gente muito vai colocar em rapidamente. algum momento na edição aí, Aham. mas para quando for para a internet. Aham. Mas realmente a arquitetura é fundamental nesse seu projeto. Você tem que trabalhar para e passo com... Exatamente. E Tomara Levi que- atendeu bem aí nesse Muito ponto. bem, muito bem. Primeiro, pé direito, muitas janelas, a casa arejada, enfim. A própria piscina vai ser utilizada, água de reuso, entendeu? De chuva, de aproveitamento da chuva, não de reuso. Tudo isso tem a ver, sempre te fala do contexto. O Laguna, São José, que você citou, são empreendimentos que seguem regras da área de proteção ambiental Serra Grande e Itacaré, que por conseguinte se conecta ali ao Parque Estadual do Conduru, a APA da Lagoa Encantada. E então essa região nossa é uma região da economia verde por natureza. Chega a ser meio redundante falar isso, mas assim, por vocação e por legislação. A gente precisa se adaptar a isso. A gente está vivendo um momento do sul da Bahia que o boom econômico é óbvio que está acontecendo aqui devido às novas infraestruturas, em especial Porto Sul e a conexão que vai ter, teve a ponte agora do Pontal, que a Zona Sul cresceu bastante, mas tudo isso não adianta ter esse crescimento urbano sem ter desenvolvimento urbano, que são duas coisas diferentes. O crescimento é inchaço, desenvolvimento é qualidade, é lastro para as próximas gerações. Como é que você percebe aí essa nossa região como um polo de economia verde para a gente meio que fechar nosso bate-papo? Bom, mais do que nunca, essa pergunta se cabe a tudo que nós estamos conversando. Primeiro porque desenvolvimento ele tem que ser sustentável. Aí entra o Fórum ESG, que o Instituto Economia Verde já está planejando, já está colocando agora para junho e julho, das preocupações que nós temos que ter com o desenvolvimento sustentável, com essa premissa do ESG. E é lógico que o Porto Sul vai trazer crescimento, mas ele também tem que trazer desenvolvimento. E aí que o Instituto Economia Verde, juntamente com outros órgãos, e a própria responsabilidade pública, da gestão pública, tem que estar muito atento, para a pauta da legislação ambiental. E fiscalizar é preciso, tomar cuidado é preciso, mas isso não pode ficar só ao nível do poder público. Cada empresário, cada construtor tem que ter isso nas suas veias, porque senão destrói o sonho, destrói todo esse bolsão de Mata Atlântica, o que nós temos hoje para as casas. Olá, apareceu as casas. As casas, Energia solar. Madeira plástica. Madeira plástica. Tudo isso é madeira plástica. Bonito, hein? Aí, igualzinho a madeira comum. Entendeu lá? Entendeu? Muito bonito. Aí Então, a portaria do isso aí é empreendimento. Laguna. Entendeu? Por conta disso. Legal. Então, voltando ao seguinte. Soluções sustentáveis para cidades inteligentes B+. Legal. Exatamente. Nós temos que pensar nisso. Então, o Instituto Economia Verde, ele aparece, ele nasce, ele começa a já preocupado, atento à mitigação, compensação e
ações que possam compensar, que vão compensar e evitar que haja desenvolvimento e não crescimento, ou seja, inchaço. E o Eugênio Badaró, realmente, como eu falei, você é um gênio sobre o tema, uma pessoa muito simpática e trouxe aí as casas inteligentes, que também são bonitas, com o arquiteto Levi, o empresário Baraúna da 8. E vamos fechar por aqui e sempre lembrar, o sul da Bahia é a maior biodiversidade do planeta e pode ser uma área modelo para o mundo em termos de economia verde, de crescer, de gerar emprego, mas preservar. Obrigado, pessoal. E, inclusive, Kleber, Isaac, a 5G, né, que é a internet das coisas, vai auxiliar muito nessa questão da casa inteligente. Sem dúvida. Hoje, a pandemia fez ver as pessoas que não precisa estar no Itaim para fazer um projeto arquitetônico ou fazer uma consulta jurídica, fazer uma peça jurídica. Ele pode estar em Itacaré, Itabuna, Itapé, Ilhéus, Una. E agora só é possível isso com a internet 5G, pelo menos 4G, mas com a 5G vai ser muito bom. Então hoje em dia as pessoas perceberam o seguinte, não existe mais cidade pequena, existe cidade com fibra ótica e sem fibra ótica. Ótimo ideia. Se me permite, eu gostaria de fazer é só uma reflexão. É algo que é duro, mas é necessário falar, eu não vou perder essa oportunidade que vocês estão dando. Nós estamos na realidade, nós adultos, o planeta passa por um momento extremamente delicado. Nós só temos uma década para tomar as decisões certas para evitar que o aquecimento global atinja níveis que sejam um ponto sem volta. E nós temos a responsabilidade de dar para nossos filhos e netos, as futuras gerações, o meu planeta que nós recebemos enquanto crianças, que hoje já não temos mais. Isso significa, fazendo analogia com o que nós conhecemos hoje, é como se nós tivéssemos avançado no cheque especial do planeta Terra. E, meu amigo, tem uma surpresa, com esse modal da economia, nós não temos como pagar. A pergunta que eu faço nós vamos dar calote às futuras gerações? Isso envergonha. Que tal nós partimos para reverter esse quadro? Nós podemos. Era só isso que eu quero falar. Forte declaração, forte reflexão. Obrigado, Eugênio, pela visita. Vão ser várias, porque o B+, é apoiador do Economia Verde, do quadro Economia Verde e futuramente do programa Economia Verde. A gente vai estar sempre e se possível, é previsto que a gente vá a campo ver todos esses temas. A gente não vai estar só em estúdio, né, Barbosa? Exatamente. Mas vai ser bem legal. Obrigado a todos. A Economia Verde tem muito a mostrar e você, telespectador, você que é assinante ou você que nos assiste pelas redes sociais, você vai gostar, né, desse programa Economia Verde, que vai trazer muita novidade e muita coisa, né, sobre turismo sustentável, né, sobre a nossa ecologia e o nosso meio ambiente aqui, principalmente no sul da Bahia. A gente vai falar agora de política, né, daqui a pouquinho com o Rui Machado e o Ricardo Bacelar. Próximo quadro que vem aí, vamos discutir a política da Bahia. Vamos ver como é que vai ser essa sucessão na Bahia, com o PT, com o ACM Neto, agora com União Brasil, e o Rui Machado, juntamente com o Ricardo Bacelar, estreia esse quadro a partir de hoje, falando da política baiana. Albert, daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre qualidade de vida, né? Que é outro tema aí muito associado ao meio ambiente, né? Então a gente vai ter aí esse quadro qualidade de vida daqui a pouquinho, com a volta do nosso amigo, né? O grande professor Miguel Lima. Miguel Lima, que vai falar direto de Itaparica, esse lugar maravilhoso, bacana aí, que fica frente ali à nossa capital, Salvador, a Baía de Todos os Santos. Itaparica, que é um lugar belíssimo, principalmente no verão, aí atraindo turistas do mundo inteiro. Temos outros assuntos aí, Albert? Verdade, Barbosa. Inclusive, ontem um homem morreu após cair de uma laje no bairro Santo Antônio. Vítima fatal na queda, ele que sofreu um choque. Um homem morreu quando manejava uma bica no segundo andar de um sobrado aqui em Itabuna, por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 16. Dinei Celiciano, de 44 anos, havia acabado de subir no terraço do imóvel, na rua Macário dos Reis, no bairro Santo Antônio. De acordo com testemunhas, Ednei havia ganhado a bica e subido ao terraço para retirar o objeto. No manejo e sem perceber, aproximou a bica da rede de alta tensão. Olha o perigo.
de alta tensão, provocando uma descarga elétrica que ocasionou a queda. Cerca de meia hora depois, a vítima ainda estava com vida, mas sangrava muito quando o SAMU chegou. O homem não resistiu ao politraumatismo provocado pela queda e a perfuração de órgãos internos causado pelo choque. E nós temos imagens aí do momento que o socorro chegou, mas infelizmente não obteve sucesso aí nesse resgate aí. Você vê a distância que está entre a construção, a casa, né, e o poste da companhia elétrica. Então é uma falta de planejamento, né, uma falta de estudo urbano para se colocar esses postes. O pessoal que constrói não faz um recuo da casa, já faz a casa a 1 metro da via pública, da rua, né? Não cumpre as determinações. Nem tem determinação, né? A prefeitura não fiscaliza, ninguém fiscaliza. Isso é muito comum em cidades que não teve um planejamento, uma organização urbana. E a Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar essas leis municipais, nada fazem, né? E ficam aí de braço cruzado. Outra coisa é a questão da Coelba, que já deveria ter tirado esses cabos vivos, né, que a gente chama essa energia viva, e botar os multicabos, né, aqueles cabos trançados que vêm encapados, e ali evita o cidadão que não está certo, né, ele estava errado manuseando essa bica e sem prestar atenção, mas se fosse o cabo chamado pá trançado, né, que ele vem encapado, ele evitaria mais essa morte aí de um indivíduo, né, que foi manusear uma bica, né, que é uma chapa de aço próximo à rede elétrica. E olha que ele ganhou o material e mas isso, infelizmente ganhou e perdeu a vida. Bom, agora a gente vai falar de política com Rui Machado e Ricardo Bacelar. Ricardo, bom dia. Estreando aqui esse quadro de hoje, né? Falando de política com Rui Machado. Bom dia, Barbosa. Bom dia a toda a bancada do TVI News. É sempre um prazer a gente estar aqui participando dessa casa que é a Casa do Jornalismo Grapiúna, né? Onde tudo acontece, onde a gente sempre sabe que saem as notícias, que daqui a pouco serão destaque também nas outras emissoras, nos outros meios de comunicação. Claro, você sempre inovando, trazendo aqui para a gente agora esse espetáculo de programa que vai deixar o telespectador atenado de tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Barbosinha. É isso aí, Ricardo. Então, vamos falar hoje sobre a sucessão aqui na Bahia? Sim, vamos falar sobre sucessão na Bahia. O clima ainda está tenso ainda para a escolha das chapas, quem vai compor. Ainda ontem à noite teve as conversas do deputado federal Félix Júnior do PDT com o ACM Neto. Por outro lado, ele também foi sondado pelo governador Rui Costa, que pretende ter o PDT para suprir a falta que o PP deixou quando o vice-governador João Leão decidiu renunciar, né, para apoiar e integrar a chapa do ACM Neto aí na disputa pelo governo do estado. Tivemos também a visita do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro João Roma, que é o nome escolhido por Bolsonaro para disputar o governo da Bahia ao lado de ACM Neto e também do Jerônimo, que aí é a novidade do PT, o novo nome aí que surgiu. Aliás, dizem Rui Machado e Barbosa que o nome de Jerônimo, do secretário Jerônimo, brotou, né? Brotou. E hoje a dificuldade maior está sendo aí a escolha de um vice, que se não for do PDT, como eles pretendem trazer de lá para cá, que é hoje atualmente da base de Neto, será um nome do próprio círculo ali do PT, que pode ser do PSB, a deputada Lídice da Mata, ou do PCdoB. E aí aguardar para ver quem é que vai para esse risco aí, viu, Rui? Com o Jerônimo aí, o candidato do PT. Não tenha dúvida, Ricardo. Nessa composição aí, eu acho que está mais para o PCdoB, porque a Lídice não vai querer, não vai abrir a mão de um mandato de deputada federal para poder em uma vice, que essa chapa aí, para mim, já nasceu morta, a chapa do PT hoje. Não acredito, o secretário não tem expressão política, tá? A educação na Bahia foi classificada como um dos piores estados do Brasil. Eu não acredito que ele tenha know-how. Além disso, comenta-se que ele é muito ligado ao deputado federal Assunção, aquele que manda invadir terras da população, do povo, dos agricultores. Então, não acredito não. Para mim, é uma chapa morta, vai polarizar entre o ex-prefeito ACM Neto, tá? E provavelmente, tá, o ministro João Roma, caso o presidente venha investir mesmo
na candidatura dele. Mas Então, eu acho. tem um detalhe aí que você falou vai ser a chapa, sem dúvida, a chapa mais vermelha que a Bahia já viu nos últimos 15 anos, né? Do PT aí, reinando à frente do Palácio de Ondina. Agora tem um detalhe que você falou, porque enquanto o governador Rui Costa, juntamente com o senador Wagner, tenta atrair o PDT do Félix Mendonça Júnior para a base, você tem que lembrar que até semanas atrás aí, quando começou o horário eleitoral gratuito, que o PDT foi o primeiro a divulgar o seu vídeo nas telas dos baianos, né, do Brasil todo, o Ciro Gomes também participou, inclusive, a crítica principal do Félix Júnior foi a educação na Bahia. Quem é o secretário de Educação? O Jerônimo. Como é que o PDT vai compor uma vice de que há 2 semanas ele criticava? Barbosão, Ricardo, você sabe que o Félix Mendonça tem um DNA dos Magalhães. Tá? Félix Mendonça, o pai dele, que foi um grande deputado aqui da região, tá? Foi cria de Antônio Carlos Magalhães. E Félix nunca vai compor com o PT assim, cabeça de chapa. Ele sabe que é uma viagem sem retorno. Acredito que ele está procurando ser vice do DEM, né, do Neto. Mas atual União Brasil. Mas eu acredito também que é impossível, porque existe outro peso pesado, tá, que tem condição de fortalecer mais a chapa do Neto. Deixa eu te contar então o que é que está acontecendo nos bastidores. Ainda ontem a gente tentou conversar com o deputado federal Félix Júnior, mas a gente já tem algumas informações de bastidores, né? Porque a chapa do ACM Neto está praticamente pronta. O que é que acontece? O acordo do ACM Neto é com o PDT do Félix Júnior. Esse acordo foi em Brasília com o Lupe, lá já tudo acertado. Detalhe, o Félix Júnior aceita ser vice do ACM Neto, mas não aceitaria ser vice do Jerônimo. Entende aí a jogada? Detalhe, claro. Só para concluir o raciocínio, Rui. Então o que acontece? O Marcelo Nilo foi o nome colocado à disposição do ACM Neto para disputar a vice. Só que o Félix Júnior não aceita o Marcelo Nilo no PDT. O que é que aconteceu? O Bispo Marinho veio por trás, conversou, articulou, e o Marcelo Nilo deve ser escolhido vice do ACM Neto pelo Republicanos. Aí o Rui, sabedor disso, procurou o Félix Júnior, oferecendo, inclusive, dizem nos bastidores aí, né? A gente andou investigando a vaga do TCM para a irmã do deputado Félix Júnior, uma relação mais republicana com as empresas ligadas ao Félix Júnior, né? E também as 3 secretarias que estão vagando aí do PP. Inclusive, Ilhéus tem a Bahia Pesca aqui, que era comandada pelo John Ribeiro, irmão do Jabes Ribeiro, enfim. Então está nessa jogada aí. Só que o Rui Costa não quer Jerônimo na vice, ou não quer o Félix na vice. Ele preferiu o Zé Ronaldo, inclusive. Ele quer atacar o ACM Neto de qualquer forma aí, para tapar esse buraco que o bonitão... Quem é o bonitão? É o nosso vice-governador. Olha o que eu falei ontem, o bonitão. E aí eu fui mal interpretado aqui, Barbosa fez graça. Foi? Agora, o que Félix tem declarado em alguns meios de comunicações é que o acordo dele com a ACM Neto está na chapa majoritária, né? O PDT, como vocês disseram aí, né? Existiu a possibilidade de Marcelo Nilo ir para o PDT, mas existiu uma rejeição. Já não vai mais. Márcio Marinho agora já alinha tentando colocar essa vice do Republicanos na chapa de ACM Neto. Eu acho que o Bispo Marinho soma mais na chapa, tá, que o Marcelo Nilo. Marcelo Nilo é de uma guludice sem fim. Foi 5 vezes, tá, reeleito presidente da Assembleia do Estado. Ainda queria mais. Tá? E agora é legal, esse cargo de vice-governador eu não vejo. O Zé Ronaldo eu não acredito não, porque as ligações dele com o Neto vêm de muito tempo. Não acredito que ele dê essa mudança para ir para a esquerda. Olha, não acredito esse comportamento do Félix Júnior é natural. Ele tem um acordo da vice. O acordo é do PDT. Não tem nome. Poderia ser Rui Machado, se fosse do PDT. O Edson Dantas, daqui Tabuna, que é do PDT. Qualquer nome do PDT poderia ser o vice do ACM Neto, porque o acordo é com o partido. Só que com a chegada do Marcelo Nilo, que é o pitbull da chapa, é o que ataca o governo Rui, é que faz oposição à chapa está atacando agora, porque saiu da mesa, do banquete. Né? Exato, mas estamos no ano da eleição. Veja bem, então o que acontece? Para o ACM Neto, o mais interessante é o Nilo na vice. E aí é lógico que o PDT vai entender a jogada e vai aumentar o seu passe, o seu valor, a sua cota para participar. Porque você pegar 3 secretarias e a promessa de que vai nomear a irmã no TCM,
nos 45. A empresa vai ser prestigiada. Realmente é Vale a pena uma pegar? proposta grande, com certeza, né, com certeza. com fins particulares. Agora, uma curiosidade aqui. Sim. Nosso amigo Rui Machado falou aí de Marcelo Nilo, mas ele tá de amarelo. E amarelo era a cor usada em campanhas eleitorais aí várias vezes de Marcelo Nilo. Será que tá tendo algum convite aí, hein, Meu jovem, Barbosa? eu sou palestino, eu não tenho um partido, sou palestino. Ô Rui, um detalhe aí, ainda na reflexão dessas chapas aí que estão sendo montadas, inclusive ficou de anunciar hoje no Fiesta, a chapa do ACM Neto governador, o Marcelo Nilo vice e o João Leão senador. Tem um detalhe aí, o reflexo diretamente, se o Marcelo Nilo confirmado no PRB, que é o Republicanos hoje, aí a gente faz a pergunta, e o Roma? Porque o Roma não quer deixar o Republicanos. E o presidente Bolsonaro pediu que ele se filiasse ao PL. Aliás, o PL já começa a se formar como maior bancada, ultrapassando inclusive a União Brasil. É isso? Porque o presidente conseguiu agregar todo esse pessoal aí no partido qual ele está presente hoje, do Valdemar da Costa Neto. Então, o Roma tem esse interesse de permanecer no Republicanos, o Republicanos vai com a ACM Neto e o Roma tem que decidir até quando? Ao final do mês agora, não é isso? Exatamente. Tem que decidir se vai disputar o governo da Bahia e ontem o prestígio foi muito grande ao lado do presidente Bolsonaro na capital do estado, em Salvador, onde a multidão acompanhou o presidente na visita das obras sociais de Irmanduz. É muito difícil que João Roma ele continue no Republicanos com essa aliança com a ACM Neto, que é candidata a governo do estado. E Republicanos já declarou que está fechado aí com a ACM Neto. Agora, com certeza o presidente ele vai querer João Roma no PL, no Partido Liberal, até mesmo para fortalecer os candidatos a deputados da Bahia, né, com o voto de legenda. Ô Ricardo, a tinta mais forte Do presidente Bolsonaro. é do presidente. Se ele investir mesmo no ministro Roma, não tem a dúvida que eu já vejo no segundo turno o ACM Neto com Roma, disputando o segundo turno. O PT, para mim, vai correr por fora, com essa chapazinha que tem medíocre. Tá? Então, não acredito. Acredito que fique Neto e Roma, se o presidente, caso, venha investir na candidatura do Roma. Eu acredito que o Félix Júnior continue na base, no grupo do ex-prefeito ACM Neto. Agora, do PCdoB, você indicaria quem para vice aí? O Davidson. Davidson Magalhães, né? Você sabe que o Davidson... candidato o Davidson. O Davidson vai para perder, né? Porque não tem voto para compor uma chapa de vice-governador, mas vai manter seus cargos até o final do governo do PT, né? Como secretário e com a Bahia Gás também. Não acredito que Lides não aceita, o Davidson pode aceitar. Então hoje nós já temos aí o ACM Neto pelo União Brasil, temos o Jerônimo pelo PT, o possível candidato Roma pelo PL, né, já que o Republicanos vai compor a chapa de Neto, e temos aí o policial civil Kleber pelo PSOL, acho, não sei. O Zen me mandou uma mensagem aqui informando que tem o Kleber, que é um servidor público da Segurança Pública na Bahia, que vai disputar também aí. E a gente sabe que, no final das contas, vai prevalecer quem tem a maior força, que é o ACM Neto, e o Rui já apostou aí que é o Roma, que vai para o segundo turno. Ou seja, a máquina do governo não vai funcionar para empurrar o Jerônimo, aí, o secretário da Educação? Rui? Rapaz, eu acho que o governador vai querer botar as suas contas em dia, organizar a casa, porque isso vem de 16 anos. Tá? Ele não vai endividar o governo em troca de quem? De um candidato que já nasceu morto, feto morto. Então, não acredito. Eu acredito que o governador vai cumprir o resto do mandato dele, cumprindo os compromissos que ele assumiu. Ele teve até essa semana em uma cidade aqui do sul da Bahia e assinou o início de obras e tudo, e vai completar o seu ciclo. Tá? Agora, vai ficar sem mandato, já que o Lula se dirige a todos eles dizendo: não se preocupe com mandato. Eu vou estar presidente, tá? E vou cobrir todo mundo, coisa que ainda está lá nas dúvidas. Nem ganhou, já distribuiu os carros. Mas eles estão cantando que já ganhou. Já ganhou, ganha. Eu estou aqui pensando no seguinte, temos tempo ainda, né, Barbosa? Eu estou aqui pensando no seguinte, tem um livro que o senador Antônio Carlos Magalhães, né, saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, deu de presente para o Otto Alencar, na época que o Otto era carlista,
Esse livro fala das leis, da arte, da política. Não sei mais ou menos qual é o livro, eu vou pesquisar. Mas eu recordo bem da 7ª lei, que trata justamente da ausência sentida. Né? Ausência sentida. O Otto Alencar, até mês passado, era o governador da Bahia, né? Como Lula é o presidente do Brasil. Como é que vai terminar o Otto Alencar nessas composições aí? Ele vai disputar o Senado, lógico, mas como é que fica o resultado final para ele? Qual a sua previsão? A previsão é o seguinte, vai ser uma disputa dura entre ele e o Leão. Tá? O Leão tem quase o mesmo volume de cidades no estado da Bahia que o senador Otto tem. Vai ser uma disputa grande, e aí vai depender agora da posição do Neto. Se o Neto vai ser um bom cabo eleitoral, já que o Neto, por debaixo do pano, virou petista, como o senador Otto é petista. Porque o senador votou em todos os projetos de oposição contra o governo, tá? E é petista, ninguém pode esconder. E o Neto também, só que o Otto assumiu. Eu estou no PSD, mas sou PT. E o Neto não. O Neto, como sempre, se escondendo, né? Não diz a verdade. Quem ganhar parecendo que o candidato dele, todos nós sabemos que deve ser o ex-presidente Lula. E detalhe, viu, porque realmente o João Leão já declarou que apoia Lula, está na chapa do Neto, está uma mistura baiana aqui, terrível, essas chapas aí montadas de última hora aí para o governo do estado. Esse bate-cabeça, como a gente chama, refletiu diretamente nas escolhas das chapas proporcionais de deputados federal e estadual, e por aqui teve desistência, Rui. Exatamente. Você houve desistência porque houve quebra de compromisso, quebra de palavra, tá? Entre o prefeito de Ilhéus e o prefeito de Itabuna. Segundo eu fui informado por pessoas ligadas ao governo de Ilhéus, secretário do município, me falou há tempos atrás sobre o acerto entre Marão e Augusto. E depois Augusto, segundo ele, quebrou o acordo. Tá? Então o Marão recorreu ao senador Otto e ao governador Rui, foi a Salvador e expôs sua situação. Eu cheguei no partido primeiro, fui fiel do primeiro ao último dia. Tá? O senhor nos ajudou muito também, graças à nossa fidelidade, mas agora eu vou sair do partido. Disse que o governador tomou um choque. Prefeito, o que é que está vendo? O que é que está vendo? Não. Eu não estou sendo prestigiado. A combinação era minha senhora ser candidata a deputada, e não a senhora de Augusto. E depois Augusto lançou a esposa dele, o senador falou, isso não é problema, prefeito. A candidata é sua esposa, a deputada estadual. E aí houve uma reunião com o prefeito Augusto Castro, ele aceitou, conversou que Augusto é político, né? E chegou um denominador que Ilhéus lança a sua deputada da terra e Itabuna vai importar um deputado federal, que não seja o que da eleição passada que o prefeito Fernando Gomes apostou e apoiou. Porque esse agora, no caso dessa enchente de Itabuna, poderia muito bem chegar aqui com uma emenda de 10, 12 bilhões para Itabuna. Esse quem, Rui? Fala o nome, porque... O deputado Paulo Magalhães. Paulo Magalhães. Eu não preciso esconder nome de ninguém. Tá? Acontece o seguinte, Itabuna não tem representação. E os pré-candidatos a deputados de Itabuna não tem expressão política, expressão de urna. Não tem, eu não vou aqui agradar A, B, nem B, não. Rui, falando de candidatura, pré-candidatura dos deputados federais, o que o senhor acha do vice, Enderson Guinho? Vai encher linguiça. Vai para onde? Vai para onde? Que voto? Ele vai ter 50 mil votos, 60 mil votos? Não existe isso. Vereador Pancadinha. Pancadinha, Itabuna não elege ninguém. Ele, para se eleger, ele teria que sair daqui com 20 mil votos e completar no resto da Bahia. Deixa eu lhe contar um segredo ainda, para não perder a linha de raciocínio, que você falava da disputa Soane versus André Castro. Na verdade, o prefeito Marão ligou para Augusto e Augusto não atendeu o prefeito Marão. Isso depois da desistência. Tem alguma mágoazinha ainda aí, Rui? O que é que está acontecendo? Porque o que é que custa o Augusto atender o prefeito Marão? Ele pode não atender meu telefone, cidadão comum de Itabuna, de Rui, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, mas do prefeito Marão, que é do mesmo partido, não atendeu o telefone, Rui? Olha, eu acho que houve um desencontro aí, porque o Augusto não trabalha com fígado.
pelo conhecimento que eu tenho com ele. Ele não é raivoso, não é de perseguir, mostrou isso na sua atual administração aí, que ficaram muitas pessoas aí do governo passado. Eu acredito que não. É claro que ele está sentido e também a secretária gostaria de ter esse mandato de deputada e o prefeito estava trabalhando bastante. Só que Deixa eu lhe perguntar então. O que houve não foi cumprido. Tá certo. Deixa eu lhe perguntar. Qual foi o fator decisivo para Augusto Castro desistir da candidatura de Andréa? Foi uma decisão pessoal da secretária Andréa Castro ou Augusto pegou a pesquisa e viu a sua alta rejeição aqui em Itabuna? Dá tempo corrigir, ainda dá tempo corrigir, ainda dá tempo melhorar o governo, é lógico, a gente sabe disso, mas foi a alta rejeição dele no governo aqui em Itabuna ou foi a escolha do partido PSD que não teria chance qualquer para André na linha de corte na hora de se eleger deputado estadual? Na sua opinião, o que levou Augusto a tomar essa decisão? Na minha opinião, a decisão veio de cima, como sempre, né? Do senador Otto, juntamente com o senador Otto, que o partido é do senador Otto. Foi ele que optou pela candidatura da esposa do prefeito Marão de Ilhéus. Foi esse o fator, não foi pesquisa, não Mas foi vamos lá, eleição. a Soane, pelo que indica aí, andei vendo aqui, ela vai para o PSC, não é o PSD de Otto. Certo, ela vai para se eleger, depois ela cai no lugar que convém ao prefeito. Entendi. Tá certo, então. Vamos continuar falando então de política, porque tem a questão também municipal. Na nota que o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, do PSD, emitiu para a imprensa, explicando a desistência de André, ele disse o seguinte: primeiro, o bom desempenho de André à frente da Secretaria de Promoção de Combate à Pobreza, a chamada assistência social. Depois ele disse que a composição da chapa majoritária termina refletindo nas candidaturas de deputado estadual e ao final ele disse que agora vai focar na gestão, que a prioridade é Itabuna. Itabuna alguma vez deixou de ser prioridade para Augusto nesse mandato dele de prefeito? E também é culpa mesmo da chapa majoritária que refletiu diretamente? Claro que você já disse que foi a decisão de cima para baixo, mas a nota, pelo que ele diz, foi isso aí, os motivos reais que fizeram ela desistir da candidatura. Eu acho que o prefeito agora está focado em Itabuna, focado na administração. Tanto é que comenta, se você tem esse conhecimento, de que haverá uma reforma administrativa. Já nesse final de semana. E tem que haver. Eu até quero soltar uma meia bomba aqui. Porque... Barbosa tem alguma objeção? Não. O colega da bancada aqui, não, né? Não. O que acontece é o seguinte, já existe um nome, Sim. um nome, que eu não tenho o nome da pessoa, para o lugar de Andréa Castro. Seria? Que será uma enfermeira. Aí, já era Alberto. Do hospital de base. E agora é a enfermeira. Esposa de um médico conceituado. Realmente, até ontem era o Alberto, que é da outra secretaria, acho que é planejamento, é finanças, não sei de onde é. Mas ontem me disseram que já houve outra mudança aí. Então essa enfermeira, você tem o nome dela, Rui? Da enfermeira? Por enquanto, vou ter hoje à tarde, final da noite, eu tenho. Você que é esposa de um médico, conceituada, preparada e pronta para assumir. E deve ser de confiança da primeira-dama, Andréa Castro. O Ricardo Xavier também vai deixar a secretaria, que deve ser ocupada por José Raimundo. Segundo os comentários, o Ricardo volta à Câmara para pleitear o mandato de presidente da Câmara. E essa antecipação de mês, então, que o Erasmo quer fazer, não vai rolar? Já tem 15 assinaturas, inclusive? Tudo pode acontecer naquela casa. Do jeito que ela vai, tudo pode acontecer. Certo, Rui. Outras mudanças também que podem acontecer. O Anderson Guinho, por exemplo, que vai disputar a eleição para deputado federal. Quem fica no lugar dele? Ele indica ou Augusto indica? Eu não acredito que ele venha indicar nada. Acredito que ele perde a secretaria, vai enfraquecer mais ele politicamente, porque o Guinho está sonhando muito alto. Eu nunca vi um vice-prefeito em Itabuna, do tempo que eu acompanho, se criar. O Baldo Dantas foi prefeito de 5 anos, foi deputado federal de 2 mandatos, foi secretário de saúde do estado e quando foi ser vice-prefeito do ex-prefeito Geraldo Simões, acabou. Tá? Dr. Renato Costa, deputado estadual por 2 mandatos, foi ser vice de Fernando também. Então eu acredito que o vice só decola quando o prefeito quer. Tá? E não é a vontade do Augusto Castro. Ele quer fazer esses 4 anos de mandato, aí com o Guilherme, que ele passou pelas urnas, quer dizer, o Augusto, o Guilherme não passou, né? Acompanhou. Eu acredito que até na próxima reeleição,
o Guilherme já não seja o companheiro de chapa de Augusto Castro. Outro detalhe aí é que uma mudança também da comunicação. A imprensa vem reclamando, batendo no governo pela administração que Augusto vem apresentando. E ele reconhece isto. E é bom que reconheça. Só que aí verificou-se internamente também uma falha na comunicação. O Afonso vai assumir um outro cargo de uma outra secretaria e o Cláudio, que é da Imasa, assume a assessoria de imprensa e a comunicação da Prefeitura de Itabuna, para ver se melhora aí o relacionamento do prefeito Augusto Castro, que, segundo diz, fez muito, mas não conseguiu apresentar. Inclusive, hoje ele deve estar aí entregando a praça, que o Pancadinha disse que custou R$400 mil. Eu acho muito dinheiro para uma praça daquela, mas enfim, a praça ficou até bonita, viu? E tem também o CEMEP, que ele vai devolver para atender aí as pessoas na área de saúde. E tem praça para todo lado na cidade, viu, Rui? Isso aí está dando certo, esse boom de obras aí que ele anunciou, parece que não reverteu em votos para André Castro, para ela continuar na disputa. Ô Ricardo, eu acho o seguinte, que Itabuna precisa ser olhado mais para os bairros mais carentes que temos em Itabuna, que na realidade é muito trabalho. Mas como o prefeito fez o projeto dele, o plano de governo dele, e não está muito bem explicado por onde vai começar, por onde vai atacar, ele principalmente agora está fazendo o quê? O recapeamento naquelas linhas de ônibus, do tráfego pesado. Tá? É o que ele está fazendo. Mas não há muita divulgação, apesar da capacidade do Luiz Conceição, tá? Do menino do Afonso. Do Afonso e de Orlando, né? Não, Cláudio. Do Cláudio. Mas está aí. Mas precisa ser divulgado mais. Agora nós sabemos que os meios de comunicação precisa sobreviver. Tá? E a prefeitura tem... O melhor canal é a informação, e isso através das TVs, exatamente, das emissoras, enfim, de todo o canal de comunicação. Rui, tem um detalhe aí, você citou a questão da malha viária, né? No caso, são os corredores de ônibus. Corredores. E a população vem reclamando principalmente, são dos buracos na cidade e, paralelo a isso, a oferta de ônibus. Do transporte. Você sabe que o carro-chefe da campanha de Augusto Castro foi ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi. Nós tínhamos uma frota, Barbosa, de 90 a 95 ônibus e hoje nós temos 40 a 45 ônibus circulando na cidade. Rui, isso está deixando o governo com a rejeição altíssima e o prefeito Augusto precisa corrigir isso urgentemente. E que nós sabemos, Ricardo, que tem o seguinte, rapaz, a quantidade de pessoas que trabalha no comércio, que se desloca de bairro para bairro, tem bairros aí que o ônibus não passa Rui, a carência do transporte. E o pior disso aí, antes que vocês encerrem aí, o pior disso tudo, Rui, é que não é só ônibus, né? Tem que pensar também em quem tem carro e paga imposto, e paga muito caro. E a Secretaria de Trânsito é uma indústria de multa e esse dinheiro da multa a gente não sabe para onde vai. Reverte em que esse dinheiro, entendeu? A gente precisa saber, abrir essa caixa preta da CETRAN, porque não tem semáforo na cidade, não tem sinalização vertical nem horizontal, os buracos acabando com os carros e todo ano se paga IPVA, se paga multa. Hoje você não pode estacionar. Se você for próximo ao shopping, a CETRAN protege o shopping. Então, se o cara não tiver dinheiro para pagar o shopping, ele bota o carro no lugar que é proibido estacionar, porque toda a Avenida Assis Maró é proibido. E aí, se você parar 1 minuto para ir num banco, por exemplo, que tem ali, você é multado. E o banco não dá uma tolerância de 5 minutos para você ir no caixa eletrônico. Então, todo mundo quer ganhar dinheiro com o estacionamento e a prefeitura, o CETRAN, parece que leva alguma comissão, não sei, porque protege esses estacionamentos. Então ele proíbe todo o estacionamento particular, ao entorno é proibido estacionar. Então ninguém tem uma opção. Até a Câmara de Vereadores tentou fechar uma praça outro dia para botar uma cancela e fazer um estacionamento. E viu que não deu certo, né, Rui? Barbosa, quanto ao shopping, eu defendo o shopping. Porque não é o shopping, é que a prefeitura tem que dar uma opção para quem não vai para o shopping, ou para quem não quer pagar. Porque você não pode você não é obrigado a só pagar. Porque o comerciante parava o carro lá na Cinquentenário, Paulo Oliveira, Rui Barbosa, parava o carro no shopping e ia trabalhar. Tirava o lugar de pessoas que iam comprar até ponto. O shopping não tem nada a ver com isso. O que eu digo é que a prefeitura tem que ter uma segunda opção. Certo. Se o indivíduo não quer ir para o shopping ou não quer pagar o estacionamento, ele pode estacionar em outro lugar e pagar, entendeu? Mas aonde seria esse outro lugar? Está tudo proibido ali.
Itabuna, a mobilidade pelo que eu entendi. é obrigada a ser criada, não foi. Em vez de estar abrindo avenidas, estão fechando avenidas. Eu não entendo isso. Itabuna não foi projetada. As ruas são apertadas. O tráfego de carro é muito grande. A mobilidade que tanto se fala, você está diminuindo, a sua estreitando. A Avenida Manuel Chaves mesmo fizeram um canteiro equivocado, né? A ciclovia seria em cima do canteiro, não deu certo. Ali foi um erro técnico. Aí agora pintaram a pista e diminuíram a pista. Quer dizer, as avenidas já são estreitas. Você vai em Feira de Santana, você vai em Vitória da Conquista, as avenidas são largas, espaçosas. A cidade, a topografia dela também ajuda muito. Agora, é muito fácil. Nós sabemos aí, você falou aí a respeito do sistema de trânsito de Itabuna. É convidar para que venha explicar para onde vai o dinheiro, isso e aquilo. Tudo tem explicação. E a gente está aqui para poder divulgar, não está aqui só para criticar, não, está para apontar os pontos aí que a gente tem que olhar. Está aberto aqui, que está aberto. Agora, quando você falou em caixa preta, eu conheço um bom chaveiro, que tem a chave da caixa preta, que é o líder do prefeito. Foi ele que disse que a Imasa tem uma caixa preta. Tem uma caixa preta. Então ele tem que dizer, tem que pegar a chave e abrir para mostrar que eu saiba, não existe caixa preta. Também porque eu não estou lá dentro. Mas ele é que tem que dizer, como líder do prefeito. Foi uma declaração meia pesada. E muito grave, por sinal, que aí por si só já enseja aí uma investigação, se não da Câmara, do próprio Ministério Público aí para entender essa declaração, diga-se de passagem, do líder de governo, o vereador do PT, Manuel Porfírio. Ele quem fez essa declaração durante sessão na Câmara, no plenário, no seu discurso de que haveria uma caixa preta na Imasa. Ô, Ricardo, muito grave isso, viu? Então os colegas dele é que deveria questionar ele. Ele é que disse, ele é que tem a chave, é ele que tem que dizer. Em primeiro lugar, já entra como cúmplice, porque sabe e não diz. A verdade é essa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rui. Na próxima terça estaremos de volta aqui com o quadro Política, na hora do TVI News. Obrigado, Ricardo. Forte abraço, até terça. Bom dia, Rui. É isso aí, gente. Agradecendo aqui aos companheiros que falaram de política. Agora vamos a outras informações. Daqui a pouquinho vamos falar aí com o nosso correspondente de outras cidades, vendo o que é que tem de novidade, né? Em Vitória da Conquista, vamos falar com o nosso amigo Gustavo Magalhães, vamos falar também hoje de Canavieiras. Daqui a pouquinho vamos informar aí como é que estão as coisas. Albert. E voltando à notícia, Barbosa, um pouso forçado com um helicóptero aconteceu na Baía de Camamu e deixou 1 morto e 12 feridos. Um helicóptero que transportava trabalhadores da Petrobras fez um pouso forçado na água na manhã desta quarta-feira, dia 16, próximo ao campo de Manate, na região aqui de Camamu, no sul da Bahia. A aeronave fazia o percurso entre o Aeroporto Internacional de Salvador e a plataforma de extração de gás mineral localizada na Baía de Camamu, quando o piloto foi obrigado a realizar essa manobra aí de última hora. Pelo menos um dos 13 tripulantes do helicóptero morreu no acidente. Em nota, a Petrobras disse que o tripulante morto chegou a ser resgatado por uma embarcação, mas não resistiu. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA, foram deslocados para realizar a ação inicial de investigação sobre as causas desse acidente aí que deixou, infelizmente, uma vítima fatal e 12 feridos. Ok. Daqui a pouquinho vamos falar também de qualidade de vida e vamos falar sobre cinema, né? Um cineasta itabunense que hoje mora fora da cidade, né? Está desenvolvendo aí alguns trabalhos, vai mostrar para você o que é que ele tem feito, o que é que ele está fazendo e por que ele é um destaque hoje como cineasta. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto aqui no programa. Albert, nós já falamos hoje de política, já falamos aí de meio ambiente, né, de lançamentos imobiliários com altas tecnologias, casas inteligentes. Você que não viu a entrevista, né, você que ligou agora, você pode rever esse programa às 18 horas na TVI e também às 22 horas, tá certo? Então fica aí a dica para você assistir essa entrevista que foi bacana mesmo, né, com espaço Economia Verde, apresentada aí pelo Kleber Isaac. Hoje conversando com Eugênio Badaró, especialista em cidades inteligentes, casas inteligentes e também no setor imobiliário, com grandes lançamentos em Itacaré para o mundo, né? Itacaré que é vista aí pelo mundo inteiro como
um belo lugar, né? Afrodisíaco, paradisíaco, com comidas maravilhosas para você que vem aí de várias partes do Brasil e do mundo se deliciar, se divertir, né, nesse litoral maravilhoso que vai aí de Itacaré até Maraú. Inclusive próximo aí onde houve o acidente do helicóptero, né, que você falou, foi na Baía de Camamu, que fica ali próximo a Maraú. É um lugar belíssimo, com lindas ilhas, lindas praias. Enfim, é hoje o point do mundo, né? Estrelas, né, do cinema. Nós tivemos aí governantes da Europa, né, o Sarkozy e outros já vieram aí, Itacaré. Jogadores de futebol famosos passam férias aí, o verão na cidade de Itacaré e também nesse litoral próximo a Itacaré. Então um abraço aí, pessoal de Itacaré, que também nos assiste, né? Nos deram uma audiência boa ontem, né, Albert? Com certeza, e hoje nós temos novamente telespectadores de Itacaré, Ubaitaba, Barra do Rocha, até Gandu, assistindo aqui o TV News, é claro, além dos telespectadores da TVC no canal 36.2 em Itabuna, Ilhéus. E vítima de infarto, o Washington da Caixa Econômica foi sepultado em Camacan. Na manhã de hoje, em Camacan. O filósofo e bancário Washington Almeida faleceu na madrugada desta quarta-feira em sua casa, no bairro Conceição, aqui em Itabuna. Vítima de infarto há uma semana de completar 58 anos, ele era funcionário e foi gerente da Caixa Econômica Federal, onde trabalhou por 3 décadas. Além da esposa Gilmara Lins Almeida, Washington deixa um casal de filhos. O corpo de Washington foi velado em Itabuna e sepultado na fazenda de familiares na manhã de hoje, em Camacan. Ele fazia parte do Sindicev também, né, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos Federais. Bom, já depois dessa nota fúnebre aí que você deu, né, lá a gente lamenta muito, né, e vamos falar agora de cinema. Está aqui com a gente, cineasta, ele que é de Itabuna, né, natural de Itabuna, não é isso? Isso mesmo, sou daqui de Itabuna. E vai falar com a gente agora sobre seus trabalhos, né, o que é que ele tem feito, sobre aí que grandes trabalhos nessa área aí do cinema. Bem, primeiramente, muito obrigado Barbosa, muito obrigado TVI. Eu tive a oportunidade de vir aqui acompanhar as eleições há alguns anos atrás e de lá para cá o estúdio de vocês está magnífico, assim, não deixa nada a desejar, realmente um estúdio excepcional. E muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre os meus projetos e filmes. Recentemente eu fiz um curta-metragem que foi exibido em alguns festivais de cinema no exterior, no Brasil, e depois ele ficou disponível para o YouTube. Semana passada a gente disponibilizou ele no YouTube, justamente porque os festivais eles dão um prazo de 1 ano, né? Eles dão geralmente um prazo de 1 ano para os festivais poderem selecionar o filme e não está assim disponível na internet facilmente para o acesso. Sim, pode concluir, vá. Depois desse curta, enquanto a gente divulgava esse curta, levava ele para os festivais, inclusive ele ganhou um prêmio na Ucrânia, anterior à guerra que está acontecendo lá, infelizmente. O curta foi para alguns países da Europa, ganhou um prêmio aqui no Brasil. Depois disso, a gente continuou um projeto de 7 anos que estávamos fazendo para um longa-metragem. Esse é um projeto maior, realmente mais profissional. Esse que a gente está vendo no cartaz aí, né? Não, esse do cartaz na verdade é o curta-metragem, aí tem um QR Code. Esse foi o premiado na Ucrânia. Exatamente. Exatamente. E tá no YouTube disponível? Ele está no YouTube, ele é um projeto muito interessante, ele acompanha 2 jovens, um surfista e um guitarrista, nessa aventura que é uma mistura de comédia com aventura e terror. É uma história assim bem aventuresca, né? Dá o endereço aí, eu gostaria que o pessoal botasse aí o letter aí, o caracteres com a identificação, inclusive das redes sociais sua, para que as pessoas, né, que queiram ver mais seus trabalhos. Sim, obrigado. E acompanhar. Então eu queria que você falasse aí sua rede social, Instagram, Facebook, YouTube, né? Isso, meu Instagram é GNN Massa, que é meu nome, né, uma sigla GNN, Giovanni Massa, meu sobrenome. E você pode acompanhar o filme no Massa Arts. Aí a gente está passando agora algumas cenas que estão desse curta-metragem que está no YouTube. Ele acompanha Aaron, ele é todo em inglês na verdade, né? Foi um filme que a gente produziu na Califórnia, nos Estados Unidos.
ele acompanha Aaron e Mateu, que são dois jovens em busca da onda perfeita, e lá eles descobrem essa praia amaldiçoada que eles precisam surfar para quebrar essa maldição. É um filme muito interessante, muito divertido. Assim, com o QR Code que está aí no pôster, vocês podem ter acesso ao filme no YouTube. Em uma semana ele teve uma grande visualização. Cerca de 640 pessoas hoje já assistiram ao filme, o que é bastante para um filme que foi desenvolvido completamente independentemente. E na verdade a gente usa esse filme também como uma forma de divulgar o nosso próximo projeto, né, que é realmente um longa-metragem. É um projeto assim impressionante, que tem cenas gravadas na Bahia, dessa vez agora em português. É um filme que a gente gravou na Chapada Diamantina, em Salvador, aqui com a tribo Tupinambá de Olivença. Então realmente é um filme que traz muito da cultura baiana e que traz muito essa cultura para o mundo inteiro, porque ele não só em português, ele tem uma versão dublada em inglês também. Quem é esse ator que está na tela aí? Esse aí é Jorge Murilo. Ele é Jorge em espanhol, porque ele é de descendência mexicana, mas ele é americano. Ele é meu amigo e um grande ator. Ele fez um trabalho excepcional nesse filme. Agora a gente está acompanhando as cenas da Bahia, que são do longa-metragem, né? É o longa-metragem que a gente fez aqui. Gravamos por 7 anos, Barbosa, esse filme. Então é um projeto assim realmente muito longo, deu muito trabalho para fazer. Não teve nenhum tipo de apoio financeiro, né? Apoio financeiro tanto do Estado quanto de Você não entrou empresas. na Cine no projeto, no Fundo Setorial, não? A gente não queria tentar, na verdade, sabe? Porque a gente sabe que era uma equipe muito pequena e para você mandar os projetos para a Ancine, você tem que esperar a aceitação, entrar na lista. E a gente não. A gente, como o Glauber Rocha, que também é daqui da Bahia, a gente só decidiu fazer esse filme a trocos e barrancos. Ok. Giovanni, fala um pouquinho de você, né? Você nasceu em Itabuna mesmo, né? Giovanni, seu sobrenome é? Massa. Massa, né? Uhum. É isso mesmo, Massa? Isso mesmo. Pronto. Massa como o Felipe Massa, nós temos algum parentesco? Não, infelizmente não. É oriundo de onde esse sobrenome, Massa? É um nome italiano, na verdade. O meu pai, Luigi Massa, ele foi presidente da ATIL em Ilhéus por alguns anos. Eu sou de Itabuna, morei minha infância em Ilhéus. Mas é o Luigi que teve uma pizzaria, que tem uma pizzaria? Não, na verdade, Luigi, ele tem a La Dolce Vita em Ilhéus. É da La Dolce Vita. Isso. A gente conhece pelo nome, né? São poucos Luigis aqui. Tem Sim. esse de Ilhéus e tinha um aqui em Itabuna, né, que acabou voltando para a Itália. Então o seu sobrenome vem de lá, né? Dessa família italiana. Bacana. E você já morava em Itabuna há quanto tempo? Você estudou em Itabuna, né? Eu estudei o ensino médio em Itabuna e estudei até assim o final do ensino fundamental em Ilhéus. Estudei lá na Piedade. Daí de Ilhéus veio o meu interesse pela praia, pelo surf, pela natureza. Aí vindo a Itabuna, realmente eu passei minha adolescência aqui, com a Marco Polo Turismo também, que é da minha mãe. A gente trabalha muito com turismo, então isso também trouxe algumas ideias para fazer esse longa-metragem, porque tem um interesse aí de fazer... A gente fez, Barbosa, viagens para todo o Brasil com esse filme, então não foi algo assim que foi planejado, vamos fazer o filme em tanto tempo. A gente pegou, quando surgiu a oportunidade de ir para alguma outra cidade, a gente pegava, filmava lá, e isso foi se juntando ao roteiro e criando uma história bem interessante, na verdade. Então é Giovanni, né? Giovanni Massa, como se diz na Itália. Giovanni, o cinema italiano, né, tem belas histórias, né? Nós temos aquele, inclusive, que é A Vida é Bela, que para mim é um clássico, né, do cinema. É excepcional, né? Dispensa comentários aquele filme. Isso tudo também ajudou a sua inspiração para entrar nesse mundo do cinema? Com certeza, com certeza. Não só o cinema italiano, mas também o cinema brasileiro. Assim, eu desde jovem eu via muito filme, eu me interessava muito pela história do cinema. Então, assim, temos aí o Cinema Paradiso também. Exatamente. São filmes lindos da história italiana. O Cinema Paradiso, inclusive, eu diria que eu falei que o outro é o clássico, mas eu acho que o Cinema Paradiso é mais clássico do que, né?
do que qualquer outro, porque é um filme que encanta qualquer pessoa, de criança a velho. É um filme bacana que mostra o cinema, né, na sua essência. É verdade, é verdade. Bacana. Aquele filme realmente me inspirou muito, né, nessa área de comunicação. Pô, muito legal. E assim, realmente, o cinema italiano ele tem suas façanhas, principalmente aquela década ali a década de 60, teve Fellini, teve muitos cineastas que surgiram naquela época, mas o cinema brasileiro também não deixa nada a desejar, né? Uhum. A gente tem aí grandes figuras como o baiano Glauber Rocha, e eu digo assim, esse filme em específico, curta-metragem, que é O Dia das Ondas Mortais em português, ele tem uma certa influência do cinema italiano, na verdade. Ele segue uma influência do cinema brasileiro, claro, do cinema americano, porque ele é um filme americano, a gente gravou nos Estados Unidos, na Califórnia, lá em Hollywood. Mas ele tem um pouco daquela essência dos filmes de faroeste italianos, da época de Sergio Leone, aquela música, aquela ambientação desértica, né, que tem muito a ver com a Califórnia, com o oeste americano. Então o filme influencia-se muito por esse cinema italiano aí. Os músicos que fizeram a trilha sonora desse filme, a banda, eles têm muita influência do rock de surf dos anos 60, que por sua vez é influenciado muito pelo Ennio Morricone, que é um músico italiano que fez muitas trilhas sonoras, inclusive para o Cinema Paradiso, para os filmes de faroeste do Sergio Leone, Sergio Corbucci. Então, essa banda, eles tinham essas músicas de surf que me interessavam muito. E desde que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha muito interesse em trabalhar com eles. Quando eu surgi a ideia de fazer esse filme, a primeira pessoa que eu fui falar foi o vocalista da banda, o guitarrista da banda, na verdade, e perguntei a ele, vocês teriam interesse em ajudar a gente com a trilha sonora? É uma coisa que me inspirou muito para fazer esse filme. E eles falaram, sim, com certeza, use as músicas que você quiser e pode ficar à vontade. Daí eu peguei, assim, algumas cenas, inclusive, eu fechei os olhos para poder ter a ideia de uma cena baseado na música deles, enquanto eu ouvia a música deles. E muito do filme surgiu assim. O curta-metragem, né, O Dia das Ondas Mortais, que está disponível aí no YouTube. Mas ele sempre foi um projeto, Barbosa, que a gente fez em paralelo a concluir esse longa-metragem, né, que é um projeto de 7 anos aí que levou para ser feito. É um projeto grandiosíssimo que a gente levou muito tempo para fazer. Terminamos, inclusive, esse mês. Terminamos a pós-produção do projeto esse mês. Ele tem versões em inglês e português. É um filme que, se você assistir, você fica assim maravilhado. Você pensa que é um filme que custou milhões de reais para ser feito, porque tem todas as paisagens, a biodiversidade brasileira que foi incorporada ali, tem cenas em Nova York. É um filme realmente surpreendente. E o grande lance do filme é a fotografia, né? Quando você tem um bom diretor de fotografia que acha os melhores enquadramentos, realmente encanta. E ajuda muito, né, a desenvolver o próprio roteiro do filme, né? Sim. Quem faz esse trabalho de direção, você faz a fotografia ou você faz a direção geral? Bem, então, Barbosa, assim, o filme ele foi feito com uma equipe bem reduzida. Então, é claro que algumas vezes a gente precisou viajar, por vezes era somente eu, às vezes era somente eu e a atriz, né, gravando o filme. Então, muitas das cenas foram fotografadas por mim mesmo. No entanto, a gente teve uma equipe que trabalhou também, que esteve muito presente. Eu tenho um amigo, o Gustavo Fonseca, que atualmente ele trabalha com National Geographic. Ele mora no Rio Grande do Sul, mas ele já trabalhou com a Sea Shepherd, com várias ONGs e empresas de documentários de natureza. Ele me ajudou em uma parte muito específica desse filme, que foi a parte dos golfinhos, que foi um trabalho que a gente fez na cena da Santa Catarina ali. Ele foi uma parte essencial para o início das gravações desse filme. No entanto, aí no momento em que eu fui para outras cidades, aí eu já tive que contar com outras pessoas que ajudaram também, né, nessa fotografia, na equipe de diversas formas. No entanto, eu diria que 70% das imagens
eu fiz mesmo assim, em Salvador fui eu que fiz, como vocês podem ver aí na tela atualmente. Então assim, muitas das imagens eu estava lá com a câmera gravando, e daí pensando no roteiro também. A gente teve produção, edição, direção e fotografia feitas por mim com a ajuda de outros integrantes da nossa equipe, né? Você falou há pouco do Glauber Rocha. Glauber Rocha, juntamente com o Zelito Viana, né? Que é irmão do finado e saudoso Chico Anísio. Zelito, que é nosso amigo, inclusive, pai da Betts, que dirigiu aqui o Síndico, né? Uma série que nós gravamos aqui em Itabuna, com recurso da Ancine, que está inclusive sendo exibida aí pela TVI. O Zelito na época dizia, né, junto com o Glauber, boas ideias com a câmera na mão, né? Foi uma novidade do cinema novo e tal. E ele recentemente deu uma entrevista aí e falava sobre o celular, que agora o jovem com o celular na mão, né, e uma ideia na cabeça pode fazer um grande trabalho, um grande filme, né? Você concorda com essa afirmação? Concordo sim, Barbosa, e é exatamente isso. Eu acho que o celular está aí para auxiliar nisso aí. E hoje em dia, na verdade, não é só o cineasta que trabalha, né? É toda a população, todo mundo tem uma câmera no bolso. Né? E eu acho que nem o Glauber Rocha imaginava que isso ia acontecer, né? Verdade. Então, nenhum cineasta de décadas recentes imaginava que isso ia acontecer nos tempos atuais, né? Então a gente tem uma câmera em todo lugar hoje em dia, então isso realmente influencia. Esse filme a gente não tem uma cena sequer gravada com celular, mas isso foi porque a gente terminou, na verdade, a produção dele anos atrás. Ele levou 7 anos para ser produzido, no entanto, as filmagens terminaram aí por volta de 2017. Então, de lá para cá, foi um trabalho realmente de pós-produção, de retrabalhar o roteiro, retrabalhar a narração, porque essa é a parte mais difícil, na minha opinião, para fazer um filme. Às vezes é ok você gravar, é possível gravar um filme, mas é muito complicado para você finalizar ele realmente, depois então distribuir. A gente está buscando aí empresas do Brasil inteiro, inclusive internacionais do mundo inteiro, para tentar distribuir esse filme. Então a gente realmente não buscou nenhum apoio financeiro da Ancine, porque a nossa intenção era fazer tudo sozinho, primeiramente, para depois então distribuir esse filme. Agora passa para uma fase nova e mais complicada ainda da produção, né, que é a distribuição. Esse é o grande gargalo, né? Até porque tem um detalhe, hoje em dia as salas de cinema são digitalizadas, diferentemente de anos atrás, que o cinema recebia um rolo de filme, né? Um filme em película mesmo, e exibia ali, cada cinema recebia o filme e ia exibindo. Hoje não, é via satélite. Então, por exemplo, Itabuna tem 2 salas de cinema, ou 3 se não me engano, e elas recebem tudo via satélite. Então o lançamento é feito em São Paulo e distribui para todo o Brasil. Então é complicado, às vezes vem até do exterior, legendado o filme já, para exibir na sala do cinema do Brasil. Às vezes não passa nem pelo Brasil, o filme é exibido diretamente do exterior. Então essas salas, elas ficam impossibilitadas de, individualmente, por exemplo, se quisesse exibir seu filme só para Itabuna, essa sala de cinema local teria dificuldade para exibir, porque ela segue a playlist nacional e internacional, né? Exatamente. Então, hoje o pequeno e médio produtor de cinema, ele tem essa dificuldade. Tivemos um exemplo recentemente, aí, um lançamento de um filme em Ilhéus, que só foi exibido na sala de Ilhéus, porque Ilhéus mantém essa questão do equipamento para exibir o filme local. Ele não conseguiu fazer isso em outras salas pelo Brasil afora. Um novo cineasta também de Ilhéus. E isso é muito interessante e vai contrário ao que a gente imaginaria, né, na verdade. Exatamente. Porque, como você falou, Barbosa, a maioria das produções atualmente são distribuídas digitalmente. Então se entende que seria mais fácil, né, para um produtor local. O nosso filme foi feito totalmente digital. Eu já trabalhei com película antes, mas em um trabalho anterior, mas esse filme específico, ele foi completamente feito digitalmente. Então, assim, a gente imagina que por isso facilitaria, né, na distribuição. Mas aí vem outras questões que são realmente a franquialização, né, as franquias de cinema, né, que hoje são praticamente 100%, se não
100%, né, que na verdade 99%, não sei. 99,9%. Dessas companhias, dessas empresas de distribuição, ou os cinemas, né, nas cidades, e por isso torna-se muito difícil de distribuir nossos filmes, né, porque ele já vem com uma cartela de filmes internacional. Então ele vem para cá, para Itabuna, de uma forma que não dá para o cinema de Itabuna ou o cinema nacional ou estadual inserir outros filmes. São poucos os cinemas realmente que fazem isso, né? Que tem esse espaço. Hoje em dia em Salvador eles abriram recentemente a sala de cinema Glauber Rocha lá, que é o cinema Glauber Rocha. Temos muitos cinemas em Salvador que estão fechados, né? E principalmente ali na Baixa dos Sapateiros tem salas de cinema ali magníficas que infelizmente se encontram fechadas. A Secretaria do Estado de Cultura, né, deveria revitalizar essas salas, fazer um tombamento, né, uma coisa até histórica, né, para manter essas salas em funcionamento. Agora, Giovanni, diante dessa dificuldade, né, da exibição, da distribuição em larga escala, você se mantém motivado? Qual é o conselho, a dica que você dá para quem também sonha em entrar nessa área do cinema? Bem, eu acho que a gente está muito motivado, Barbosa. Eu acho que o filme tem bastante potencial, na verdade. E como eu falei, ele acabou de ser finalizado, esse longa-metragem. Então, estamos enviando para empresas de distribuição, né? Nessa etapa a gente está enviando, está buscando os contatos. E eu acredito que as respostas são boas. A gente mandou para poucas e já tivemos boas respostas. Então eu estou muito confiante de que a qualidade desse filme você encontra quando você assiste. Tem gente que eu demonstrei o filme recentemente que até chorou ao vê-lo, porque é um filme realmente fabuloso. E eu estou muito confiante e eu acredito que é possível sim fazer cinema no Brasil e no jovem. E eu digo assim que basta ir e buscar, né? Porque é uma área de trabalho que realmente você só vai encontrar paredes na sua frente, paredes à frente de paredes, e é muito complicado de se achar questões que auxiliem na produção, questões que auxiliem na distribuição para o jovem então, porém é possível, e eu digo assim, não desista que é possível, você vai conseguir. Basta continuar tentando, não só no cinema, mas também em qualquer área da sua vida, né? É uma luta diária, realmente. Ô Giovanni, quais são os seus próximos projetos? E esse trabalho seu foi visando só o cinema ou visando também as várias e inúmeras emissoras de TV por assinatura que nós temos? Hoje também tem o serviço de streaming, né? Inclusive a TVI vai lançar o seu streaming no próximo mês, né, através do seu aplicativo para Smart TV, para celulares. Então eu queria saber sua opinião, né, sobre isso. Você tem essa determinação? Não, só vou botar meu filme no cinema. Como é que você vê hoje o serviço de streaming, né? A gente está aberto a todas as possibilidades, assim, a gente realmente tem um interesse para o streaming, principalmente, né? Uhum. A gente pode até conversar depois, Barbosa, a respeito disso, mas a gente realmente está nessa busca de achar o streaming, achar festivais de cinema, né, que também fazem parte dessa distribuição. Então a gente está aberto a todas essas possibilidades. A gente quer deixar o filme para o mundo, né, jogar o filme para as pessoas assistirem, para as pessoas se interessarem. Temos projetos futuros sim, a gente tem em mente trabalhar inclusive na Itália, nos Estados Unidos, fazer outros filmes nacionais, filmes no sertão da Bahia. Eu tenho uma ideia muito interessante a respeito. E a gente está buscando, né? É uma questão que o cineasta ele nunca fica sem projeto. Sempre tem uma carta na manga, sempre tem alguma coisa em jogo aí, buscando e elaborando criativamente, né? Inclusive aqui no próprio sul da Bahia você encontra uma fonte inspiradora, né? Tem grandes histórias de grandes escritores, sim, né? Histórias que não foram ainda escritas por nenhum escritor, que a gente sabe que aconteceu há pouco tempo, que dá um filme de muita ação. Então realmente, né, tem várias dicas aí para você e para outros cineastas, né, que queiram investir nessa área do cinema, que não é fácil, viu?
Quem está pensando que é fácil, não é não. Para você ter uma ideia, fazer um VT, um comercial, né, um videotape de 1 minuto é muito difícil. Fazer um curta hoje é muito difícil. Imagine fazer um longa-metragem. Não é fácil, não é brincadeira. Você já visitou, por exemplo, Hollywood para ver como funciona, né, as grandes produções, aquelas produções bilionárias? Sim. Inclusive, eu me formei no Brasil em cinema e depois eu fui estudar cinema e TV lá na Califórnia, no sul da Califórnia, né, no Orange County, que fica a 2 horas de Los Angeles e Hollywood. E no período final do meu curso, na verdade eu trabalhei lá, eu trabalhei num estúdio de Hollywood, em uma empresa menor, que esse estúdio foi o estúdio desativado do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin, ele tinha uma empresa que ele criou, que existe até hoje, a United Artists. E esse estúdio eles criaram lá na década de 30, ele existe até hoje. No entanto, hoje, atualmente, ele é um estúdio que tem principalmente o canal de TV da Oprah, que é a grande apresentadora de televisão americana, e tem algumas empresas nesse estúdio. Eu trabalhei lá, na parte de distribuição, inclusive, e eu vi de perto isso, né? Então, a gente visitou lá os estúdios turisticamente também, a gente visitou o sinal lá de Hollywood, o letreiro de Hollywood, as ruas. Então eu estive de perto e inclusive isso foi algo também que me influenciou. Eu percebi o quão acessível era a indústria de cinema, o quão possível era e quanto ela estava próxima, né? Então eu falei, quer saber? Se eles fazem aqui, se é possível fazer aqui, eu também posso fazer na minha escala, na produção que eu tenho aqui. Então isso me ajudou também a desenvolver o curta-metragem, que foi o que a gente fez lá, né? Que foi o Day of the Shred, que é o Dia das Ondas Mortais em português. Então, ele foi realizado no sul da Califórnia, a 2 horas de Los Angeles. Não teve nenhuma cena gravada em Hollywood em si. No entanto, a gente estava lá bem próximo, né? Tem muitos filmes que são gravados lá, inclusive. Tem atores que foram para a mesma faculdade que eu estudei lá, o que para mim é incrível, assim, é fascinante. Quem é? É um ator que ele faz comédia, ele fez aquela comédia recentemente, Eurovision. Não me falha a memória agora sobre ele, mas Kobe Bryant, que era o jogador de basquete da NBA, que infelizmente faleceu no helicóptero ano retrasado, ele era de lá, ele visitou minha faculdade algumas vezes, ele morava na mesma cidade que a gente. Então, assim, é um universo em que eu vivi por alguns anos, por 4 anos aí, 3 anos e meio, na verdade, que estava próximo assim, uma distância de carro de distância de todas essas pessoas famosas, importantes e inspiradoras, que demonstraram para mim que era possível. Basta trabalhar e buscar o seu sonho e acreditar nele. Ok, Giovanni, muito obrigado, né, por você ter vindo aqui dar essa entrevista para a gente, né? E parabéns, você está de parabéns. Eu acho que a cidade onde você nasceu também está de parabéns, né? Porque é um jovem talento, a gente vê aí, né? E eu gostaria vou conhecer melhor seus trabalhos, né? Vou assistir ao que está disponível, né, no YouTube. Dá mais uma vez o endereço aí do YouTube, né, para as pessoas assistirem também. Bem, você pode encontrar ele com o meu sobrenome, Massa Arts. Se você buscar lá ou então colocar o Dia das Ondas Mortais no YouTube, você vai encontrar o filme. Massa Arts. Massa Arts. Só que aí o A, ele não dobra, né? Então é Massa Arts. O próprio A do Massa vira Artes, né? Exatamente. Certo. E o Artes é escrito em português ou sem o E? Sem o E. Sem o E no final, né? Artes. Okay. E daí você pode encontrar ele no YouTube ou então no meu Instagram. Olha lá, a gente está mostrando aí no rodapé. E também com o pôster que a gente disponibilizou aí na tela, ele tem um QR Code que se você colocar, tem como você assistir no seu celular mesmo agora. Ah, bacana. Então eu vou assistir. Muito obrigado, parabéns, sucesso na sua carreira e volte sempre aqui. Vamos conversar, né? Quem sabe a gente põe seu filme aí para exibir no nosso app que vai ser lançado, um serviço de streaming novo que vai ser lançado aí para o Brasil e para o mundo. Seria maravilhoso. Muito obrigado, Barbosa. Obrigado
pelo espaço aqui na TVI. Vocês estão excepcionais. Eu fiquei com os olhos brilhando quando eu vi esse estúdio. Fiquei maravilhado, realmente. Obrigado. Um abraço forte. Valeu, Giovanni. Conversamos então com o Giovanni Massa, cineasta, ele que estudou Itabuna, né? E está orgulhando aí o sul da Bahia com seu trabalho no cinema e na televisão também, né? Porque com certeza esses documentários, esses filmes serão exibidos também na telinha para você que está aí do outro lado. Bom, gente, eu vou falar agora, Albert, sobre qualidade de vida. Vamos lá? Você malha? Eu não, não tenho nem tempo. Mas tem que arrumar um tempinho porque é importante para a saúde, né? Importante para o corpo humano. Então vamos falar aí direto de Itaparica com Miguel Lima. Miguel Lima, que é muito conhecido no sul da Bahia como Miguel Lima Fitness. Alô, Miguel, fala aí de Itaparica. Alô, Barbosinha, é um prazer estar falando com você, com os telespectadores da TV Itabuna. Estou aqui, né, em Vera Cruz, na ilha de Itaparica, um lugar lindo, maravilhoso. E vou abordar um assunto que é um assunto que está muito efervescente na educação física agora, que é a questão das pessoas que tiveram Covid, né? Então a própria ciência não sabe o que está acontecendo com as pessoas após o Covid, né? Mas algumas coisas eu tenho acompanhado. Fibrose pulmonar, que é o comprometimento dos pulmões, problemas arteriais, problemas cardiovasculares, dores musculares. Então a educação física, mais do que nunca, vai ser importante na recuperação dessas pessoas pós-Covid. Sem falar na questão da defesa imunológica, né? Alguns estudos já comprovam que as pessoas saudáveis, que se alimentam bem, que praticam exercícios com regularidade, tiveram Covid, mas não numa situação muito extrema. Então, mais uma vez, a ciência comprovando que a prática de exercícios físicos regulares, com orientação de profissionais de educação física, é claro, traz inúmeros benefícios. Então, fica aí essa dica. Aí, praticar exercícios, tudo bem. Aí o telespectador pode perguntar assim, Miguel, que exercícios? Musculação, nadar, correr, pedalar, né? Lutar boxe. Aí a ciência diz que os exercícios aeróbios, correr, pedalar, nadar, fortalecem o coração e os pulmões. Porque os pulmões são os primeiros a serem afetados para quem teve Covid, né? Isso aí já está comprovado, né? Fibrose pulmonar, pneumonia, uma série de problemas, né? Por causa da questão respiratória. Então os exercícios aeróbios seria tipo assim, a primeira coisa a se pensar. Ah, mas eu não aguento correr, Miguel. Não estou dizendo que é para sair correndo pela rua. Você procura um profissional de educação física, ele vai fazer uma avaliação, né, dessa pessoa, de preferência que essa pessoa passe por um cardiologista para fazer um teste de esforço, ou passe também por um pneumologista para fazer um teste chamado espirometria, que é quando você utiliza um aparelho para saber como estão a capacidade dos dois pulmões, não é isso? Então, profissional de educação física, né, eu estou aqui com o Rafa, que está me ajudando a gravar. Rafa é bem condicionada, então poderia fazer uma caminhada com o Rafa. É isso aí, Miguel, um forte abraço para você aí, direto de Itaparica, sempre vai trazer aí umas dicas para a gente de qualidade de vida, como viver melhor nesse mundo estressante, esse mundo louco, né, Albert? Verdade, é importante cuidar da saúde e a melhor forma é o exercício físico. Desde um babinho ali no futebol, a uma caminhada, quando possível, uma corridinha. Vamos marcar, hein, Barbosa, pra gente fazer uma corrida aí na Beira Rio. Eu faço sempre, eu faço caminhada, né? Corrida não, mas uma caminhadazinha. Estou tentando voltar à forma aí para voltar a jogar tênis, né? Que é meu esporte preferido aí. E eu gosto muito do tênis porque, né, é um esporte que realmente me dá prazer. Então é bom. Procure você também a fazer uma atividade física, seja ela em qualquer lugar. Até em casa mesmo, você pode improvisar e fazer. E a gente vai estar sempre dando essas dicas aqui no TVI News Brasil para você. E eu vou querer aprender tênis porque eu sou campeão
dos Jogos Escolares da Juventude de tênis de mesa. O famoso ping-pong. O ping-pong, aí quem sabe eu aprendo a tênis também. E a bancada do PP passou a integrar o bloco de oposição a Rui Costa. O Partido Progressista agora acompanha a bancada de oposição ao governo na Assembleia Legislativa da Bahia. Composta por 9 deputados estaduais, a migração de posição ocorre após o rompimento do partido com o grupo liderado pelo governador Rui Costa. De acordo com o líder da minoria, deputado estadual Sandro Regis, o ofício que requer a integração do partido na bancada já foi protocolado. O pedido também requer que seja recalculado o critério de proporcionalidade de todas as comissões com a adesão do partido. Olha aí os reflexos desse rompimento do PP com o PT já nos primeiros dias. E o presidente Bolsonaro diz que a ideia de Queiroga é mudar status da Covid de pandemia para endemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que pretende alterar, até o dia 31 de março, o status da Covid no Brasil, de pandemia para endemia. Nós temos imagens aí, ele que esteve na Bahia, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, pré-candidato a governador do estado, apoiado por Bolsonaro. Sobre o uso das máscaras, estados e municípios são responsáveis pela decisão de suspender a obrigatoriedade e uso ou não das máscaras, né? Então o governo federal já dá esse pulo aí e tenta mudar de pandemia para endemia a Covid-19. E o Ministério Público da Bahia acionou o prefeito de Ilhéus Barão sobre a construção de creches, no município até o ano de 2024. O prefeito Mário Alexandre de Ilhéus assinou acordo com o Ministério Público da Bahia, em que se compromete a construir 5 creches em Ilhéus. 2 neste ano, outras 2 em 2023 e a 5ª até 2024. A assinatura do compromisso encerra uma ação civil pública e processo administrativo da 7ª Promotoria de Justiça de Ilhéus. As creches deverão ter capacidade para atender pelo menos 370 crianças de até 3 anos, conforme os objetivos da ação judicial e do processo administrativo, que foi designada para garantir a efetividade do direito constitucional à educação no município. Precisa ver agora se a prefeitura vai cumprir essa determinação aí da justiça, né? Porque lá em Ilhéus as coisas andam paradas. A prefeitura não está fazendo quase nada, né? Então precisa o pessoal da prefeitura aí acordar para a vida e cumprir pelo menos o que foi determinado pela justiça, e construir essas creches, que não precisa nem a justiça obrigar, né? É brincadeira. Isso é uma obrigação do prefeito. Parece que a justiça agora tem que dizer o que os governantes que foram eleitos devem fazer. É um absurdo isso, né? E esses governantes, né, tem que entender que essa palavra governância, ela é como se fosse um síndico. Ele é um empregado do povo e não o contrário. Não é o povo que é empregado do governante. E o governante está ali para atender as necessidades do povo. Bom, isso não foge à regra, não é só Ilhéus, né? A gente vê isso em quase todas as médias e pequenas cidades do Brasil. Os prefeitos só vão no empurrão aí, ou seja, da justiça, seja de vereadores da oposição, né? Nem toda cidade tem oposição. Itabuna, por exemplo, todos os vereadores fazem parte do governo, então não tem oposição, né? Não entendo isso. Os vereadores são eleitos para fiscalizar o executivo e acabam fazendo uma parceria com alguns interesses de cargos, de empregos e de outras coisas mais, e não fiscalizam o prefeito e deixam o povo a ver navios, né? Então, essa prática tem que ser alterada, tem que mudar. Verdade, Barbosa. Muito triste essa situação nos municípios brasileiros, quando se diz a gestão administrativa, né? Os políticos, eles esquecem que a política, o período eleitoral são apenas 45 dias e fazem política os 4 anos de mandato, esquecendo a prioridade que é o bem-estar social, o bem-estar da população, não só dos que votaram nos políticos, mas também de todos, porque todos nós pagamos impostos, todos nós queremos uma qualidade digna de vida, saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança pública. A gente falou aqui mais cedo de um problema muito triste, que é a mobilidade urbana. As cidades cheias de buracos, enquanto os impostos dos veículos são muito caros. As sinalizações
é a questão da mobilidade também para deficientes físicos. É um assunto que a gente vai buscar aqui também nas cidades da região. Por que que esse direito adquirido dos deficientes não é cumprido no Brasil como um todo? As praças não têm rampas de acessibilidade, pessoas com deficiências auditivas, visuais, também têm muita dificuldade, né? Principalmente em departamentos públicos que não oferecem esses serviços. E infelizmente quem fica prejudicado é o povo, somos nós, né? Uhum. É isso aí, infelizmente, né? Bom, tem mais coisa aí para a gente dar um giro, Albert, aí de notícia, de informação nesse momento? A guerra na Ucrânia, né? A invasão da Rússia na Ucrânia continua. O presidente Putin tinha sinalizado essa semana um possível diálogo, né, para ver se fazia um cessar-fogo, mas isso não aconteceu. E ontem as coisas se agravaram um pouco, né, e se inflamaram com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Biden, que acusou aí o Putin de ser um criminoso de guerra, né? Isso é muito sério, é muito grave, porque os Estados Unidos já fizeram isso demais, já invadiram vários países, né? Inclusive o último, que foi um absurdo, foi o Iraque, com o pretexto de que tinha armas químicas, armas biológicas, e nada foi encontrado. E ninguém chamou o Bush, né, de criminoso de guerra. Então, apesar da gente lamentar muito essa guerra com a Ucrânia, mas chamar o presidente Putin de criminoso de guerra é, no mínimo, uma hipocrisia muito grande do presidente dos Estados Unidos, porque quem mais faz isso no mundo é os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos que invadem outros países. E mesmo naquela época, né, sem o aval da ONU, foi invadido o Iraque com esse pretexto de armas químicas e biológicas que nunca foram encontradas, diga-se de passagem, né? E o Saddam Hussein foi julgado, foi morto nesse julgamento de pena de morte, ele e o filho, e nada foi encontrado lá no Iraque, e até hoje não se fala mais nisso. Então, por que o Putin ou outro país, né, que tenha um problema com o seu vizinho ali, não pode fazer o mesmo? Ou faz todo mundo ou não faz ninguém, né? Então, esse pelo menos é o meu ponto de vista. É aquele ditado. Temos imagens aí ao vivo, né, de lá da Ucrânia, né, da capital da Ucrânia, Kiev, onde hoje, aliás, nessa última semana, né, aconteceram mais ataques. Mas hoje, olha lá, já estamos noite lá, parece que está tudo tranquilo. Inclusive, né? Ontem, prédios residenciais foram bombardeados mais uma vez pela Rússia. É um absurdo, né, também, porque essa estratégia da Rússia é de fazer um agravamento na sociedade, principalmente em escolas, hospitais, né, onde mexe demais com a emoção das pessoas. Tá forçando o corredor humanitário para as pessoas evadirem das cidades mesmo, para conseguir tomar o poder. Inclusive, diplomatas ucranianos estão denunciando sequestros de autoridades, né, de pequenas cidades da Ucrânia. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários estão sendo, segundo diplomatas ucranianos, sequestrados pelas forças armadas da Rússia. Pois é, e o grande temor da humanidade hoje é de uma possível terceira guerra, né? Porque essa guerra aí pode ser apenas o estupim, né? Pode ser apenas ali a fagulha que faltava para o início de uma guerra, porque não sei se o Putin vai recuar, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa guerra, mas se ele não recuar, isso pode se estender e começar a afetar outros países, até porque os Estados Unidos já começaram também a enviar, né, armas e dinheiro para outros países ali próximo à Ucrânia para ajudar a Ucrânia. E isso pode envolver ali países como a Polônia, né, como outros países que estão muito próximos ali à fronteira com a Rússia. Então vamos acompanhar. Inclusive, Barbosa, não interrompendo você, a OTAN declarou que já tem 40 mil homens das forças armadas da OTAN nesses países da União Europeia, preparados para agir caso esses países venham a ser vítimas de ataques dos russos, né? Ou que ali nas imediações, nas fronteiras, venham a acontecer algum embate e eles possam agir de forma indireta, né? Uhum. Não atendendo a um chamado direto da Ucrânia, mas auxiliando. Ok, estamos encerrando já o TVI News Brasil de hoje, mas fica o convite, você que ligou agora, atrasado, não acompanhou o programa de hoje, você pode assistir a reprise desse programa na TVI
através da TVC canal 36.2 ou pelas redes sociais, youtube.com/TVI News Brasil, TVI News Brasil. No YouTube você assiste o programa às 18 horas e às 22 horas. Forte abraço a todos, um abraço, Albert, e até amanhã. Até amanhã, Barbosa. Obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã. Até lá. Ok.